Pode-me dizer o seu nome e a data de nascimento? Rui António Moreira da Silva Briote, 20 de setembro de 1949, em Esposende. Com quem vivia antes de ser mobilizado? Com os meus pais. O que é que eles faziam? O meu pai estava aposentado e a minha mãe era doméstica. O seu Rui estudou? Estudei. Antes de ir para a guerra estava na Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito estava em 1968, 69, estava na guerra. Entrei em 68. Para que a colónia foi mobilizado? Para Moçambique. Em que ano? Em que ano? Em 1972. No entretanto, fiz a recruta e a especialidade em 1971, em Mafra. Fiz a recruta e a especialidade, portanto, desde janeiro até julho. E depois fui dar uma recruta a Beja. E em Beja soube que tinha sido mobilizado recebi a informação que fui mobilizado para Moçambique. E fui fazer o IAO, portanto, a preparação e formar o pelotão. Fui para Santa Margarida durante 3 meses. E em fevereiro de 1972, uma quarta-feira de cinzas, fui mobilizado para Moçambique. A próxima questão tinha a ver com isso. Lembra-se do dia em que foi mobilizado? Perfeitamente, a 16 de fevereiro de 1972. Mas como é que recebeu a notícia que ia ser mobilizado? Que ia ser mobilizado de uma maneira muito triste, porque uns anos antes, portanto, eu namorava nessa altura, uns anos antes de eu conhecer a minha esposa, eu conheci a minha mulher em 1970, o pai dela tinha falecido em Moçambique, na zona Tete, em 69. Portanto, houve essa coincidência de eu ir para a província em que faleceu, foi morto o meu futuro sogro. E isso provocou em mim, que além de ser mobilizado, que eu sinceramente não contava, porque eu tinha uma nota muito boa em Mafra, fiquei entre os 10 primeiros, e sempre esperei não ser mobilizado. Mas tive o azar que foi o ano em que todos os que estiveram em Mafra a tirar o curso para o FESM esse ano foram todos mobilizados, menos um, que era o jogador da Académica na altura. Agora não digo o nome, porque não é preciso. Fiquei muito triste, que não esperava nada de ser mobilizado. Esperava ficar assim cá na metrópole, naquela altura, que era conhecido metrópole. Como é que recebeu a notícia? Foi da mobilização? Da mobilização? A comunicação, como é que recebeu? A comunicação foi via oral lá em Beja, no quartel de Beja. E claro que fiquei muito em baixo, andei muito abalado, mas depois tive que dar a volta. Tive que dar a volta ainda por cima depois, porque quando fui tratar do meu futuro pelotão, eu tinha que estar com um espírito mais solto para ter um pelotão nas mãos, na minha mão. Sim, porque o seu Rui era oficial. Era oficial, portanto na altura era aspirante, portanto cá era aspirante a miliciano, portanto era ingrato, não era nada bom eu estar perante os meus soldados e estar com um ar de frágil. Tinha que estar com um ar mesmo de forte para os ter na mão. Recorda-se da sua terra, de onde é natural, se foi mais rapazes mobilizados, não foi? Foram mais uns 6 ou 7. 6 ou 7. E, entretanto, desses 6 ou 7, tive conhecimento de dois falecimentos. 2 falecimentos? Sim. Na mesma altura. Aliás, a minha geração foi marcada por uma guerra inútil, portanto, eu considero inútil. E a nossa geração foi marcada, ainda hoje tem marcas, não é? Mas as amizades da guerra só terras em terra.
E como é que foi a viagem daqui da metrópole para... Eu já fiz a viagem de avião, fui dos primeiros. Fiz a viagem de avião. Fiz diretamente a viagem até Luanda, onde estivemos 1 hora em Luanda. Concentraram-nos, a companhia toda, uma companhia, 120, quase 150 homens, puseram-nos numa divisão muito pequena e nós saímos daqui no inverno. Estávamos com a roupa de inverno numa sala exígua, muito pequena. Nós descascámos ao termo, tirámos a roupa toda que pudemos para nos sentirmos à vontade, com tanto era o calor. E depois daí transitamos após 1 hora, transitamos para a Beira, para a cidade da Beira, onde viemos a receber a nossa amiga G3, que era uma amiga, que era a nossa mulher. E como é que foi essa adaptação ao terreno, ao território, ao clima? Ao princípio foi muito difícil a adaptação, porque o calor era imenso. Eu era mesmo na altura do verão lá, a época das chuvas, era a altura do verão, e o meu sistema físico e mental sentiu esse impacto. Físico, muitas diarreias, porque a alimentação era diferente, e depois, como nunca tinha comido uma papaya ou uma manga, eu abusava isso, depois refletia-se no meu organismo. Qual era o tipo de alimentação que fazia? Portanto, nós normalmente tínhamos carne ao almoço, com um bocado de massa, e massa com carne ao jantar também. Muito dificilmente tínhamos arroz, mas tínhamos de vez em quando batatas. E como é que era a vivência lá no quartel, no cotidiano? No quartel, no cotidiano, até nem era desagradável. No cotidiano, ao princípio, como apanhamos um chamado Capitão Proveta, não sei se sabe o que é. Nós chamávamos Capitães Proveta porque na altura havia muita falha de capitães. E saiu um decreto-lei, portanto, que, segundo dizem os historiadores, foi um dos fundamentos para o 25 de Abril, em que permitia que os capitães milicianos subissem na carreira, portanto, fossem graduados em majores, etc. Por aí adiante. E nós apanhamos um capitão desses, proveta, muito frágil, e que não conseguia ter os alfés na mão. Porquê? Porque os tratava de maneira diferente. Tratava dois de uma maneira e os outros dois de outra maneira. Eu estava incluído nessa maneira, não é? E claro que nos revoltávamos porque sentíamos que esse comportamento se refletia nos soldados. E os soldados sentiam-se enfraquecidos ou sentiam-se, qual é o termo que eu ia empregar, abusarem do nosso pelotão, do meu pelotão, para fazer isto ou fazer aquilo. Era mais fácil dizer para o meu pelotão fazer esta missão e aquela missão do que ir mandar fazer os outros dois pelotões fazerem isso. E o relacionamento entre nós e o capitão, e esse capitão, era muito difícil. Tanto que ele não aguentou o impacto e teve que ser substituído. E ao nível da rotina lá, como é que era? A rotina. Acordar a deitar? Nós levantávamos por volta das 6 horas, 6 horas da manhã, portanto que aquilo eram 12 horas de dia, 12 horas de noite. Estávamos às 6 horas, depois tínhamos um mainato que nos fazia o pequeno almoço, que era um preto, fazíamos o pequeno almoço, de que eu gostava muito, umas torradinhas e café com leite. E depois passávamos a manhã. Podia ser o pelotão que ia à lenha, podia ser um pelotão que ia à água. Portanto, nós íamos à água 4 vezes por dia, 4 vezes, fazíamos 9 km para ir à água, e a água ficava precisamente num rio, íamos buscar água ao rio, onde estava um pelotão que vinha de fora, enriquecido, entre aspas, por uma secção para ser um pelotão meio reforçado, porque essa ponte era fulcral, porque era o único ponto de passagem
para a zona de Moeda, para o norte de Moçambique. E tinha que estar com proteção constante. Ok, então, por exemplo, para terem acesso à água, tinham de mobilizar um portão? Um portão todos os dias para ir à água. Portanto, íamos com o autotanque, íamos com autotanque, íamos com outras... Com o autotanque, depois o Rebenta-Minas também tinha um tanque de água, um depósito de água enorme, e trazíamos água. Tanto que a água servia para tudo e mais alguma coisa, mas era a água do rio. Portanto, na época cheias, a água do rio era barrenta. E depois barrenta vinha para o quartel. E depois no quartel era posta nos bidões de lata, de zinco. Né? Punhamos umas pedras com um bocado de areia, já no filtro, não é? Quando estávamos a tomar banho, sentíamos a terrinha também cair em cima do corpo. Nós só tomávamos realmente banho quando chovia. Quando chovia, aproveitávamos a água da chuva e punhamos óleo e limpávamos de cima a baixo. Recorda-se para consumo se a água levava algum tipo de tratamento, assim, de... Havia uns comprimidos para pôr na água. E quando saíamos para o mato, enchíamos os cântis com água. E punhamos esse comprimido. Portanto, e demorava esse comprimido em 20 minutos. Era o tempo que tinha que esperar. Aqui a água que se levava do quartel, nós ainda esperávamos. Agora a água que não se levava do quartel, que nós apanhávamos pelo caminho, não tínhamos capacidade para estar à espera 20 minutos, à espera que o comprimido fizesse efeito. De maneira que a primeira saída que eu tive para o mato, a primeira saída que era 4 dias, eu ao meio-dia do primeiro dia já tinha os 4 cântis bebidos. Também era a sede, porque a temperatura era 40 graus, por aí, era imensa, era muito, muito, muito calor. E a partir daí tive que beber da água de café com leite, em que punha um lenço no cantil, dobrado em várias partes, e ficava a auréola ao beber a água imprópria. Por isso é que havia muitos problemas de fígado e agora não sei a outra doença que se dava, porque a água era imprópria mesmo para beber. Mas nós não tínhamos água aquela zona ali não era rica em água, era muito pobre em água, era muito seca. E lá no Cortelamento, como é que fazia o contacto com os seus familiares cá em Portugal? Através de aerogramas. É a única hipótese que eu tinha. Okay. E era fácil fazer esse tipo de contacto? Era fácil, mas demorava, porque nós tínhamos correio de 8 em 8 dias. 8 em 8 dias. E às vezes podíamos ficar impossibilitados de mais dias se o dia do avião ir lá à companhia não aterrasse por motivos de chuva. Se tivesse a chover muito e a pista ficava muito alagada, o avião não podia aterrar. Já me disse anteriormente que tinha namorada, não é? Tinha namorada. Como é que era essa correspondência? Era ótimo. Recebia uma carta diária, mas a carta diária escrita diariamente dela, não é? Não era uma folha, eram 2, 3. E ao fim, quando eu recebia 7 de uma vez. Portanto, isso tinha leitura para muito tempo. E era uma satisfação enorme. Agora, eu não. Eu quando saía para o mato, 4 dias, eu no quartel escrevia 4 cartas e punha com a data de X, de segunda, uma data da terça, uma data da quarta e uma data da quinta. Portanto, antecipadamente, recebia as respectivas cartas. E como é que recebia as notícias de Portugal? Do país em geral? Do país em geral, eu não recebia nada. Aliás, a partir de uma certa altura, nós conseguimos pôr um rádio com uma antena em dipolo e conseguimos apanhar a emissora nacional. Punha uma antena em dipolo, não sei se sabe como é, e conseguíamos ouvir a emissora nacional. Mal, mas ouvíamos. E era uma satisfação enorme. E quando tocava uma música de Coimbra, as lágrimas caíam-me.
de emoção. Recordava-se da Faculdade de Direito? Tudo, recordava-me tudo. Da minha namorada, o tempo que passamos é por aqui, pela cidade de Coimbra, que o nosso passeio era sempre de... Ela trabalhava e estudava no Liceu Dom Duarte, eu ia esperá-la ali à portagem, e depois da portagem ou íamos pela Ferreira Borges, ou íamos pela rua que sobe pelo turismo, diretamente ao Jardim Botânico. Parávamos no Jardim Botânico, parávamos no Período da Saudade, que era uma paragem, foi aí que eu pedi namoro quando eu a conheci, e depois descíamos para a rua dos Competentes. Voltando à parte do hortelamento, vocês lá no hortelamento tinham assistência médica, como é que era? Tínhamos um médico permanente. E como é que eram os cuidados? Como era? Os cuidados, se tinham? Os cuidados eram os que ele tinha, muito limitados, e quando era preciso alguma coisa, mandava as pessoas para o hospital, para uma consulta, para isto ou para aquilo. Ao nível da parte mais operacional, tem alguma memória das enfermeiras paraquedistas? Tenho, das enfermeiras paraquedistas nas evacuações que nós fazíamos. Portanto, eu depois que uma pessoa que já as conhecia, e eles conheciam-nos a nós. E era triste quando fazíamos alguma evacuação, era muito, muito triste. Porque eu tive o primeiro morto, nós tivemos o primeiro morto, e no segundo mês ou terceiro mês, já não sei ao certo, de uma maneira impressionante. Porque íamos 3 pelotões para fazer uma operação a nível do batalhão, e que por acaso foi adiada, e chegámos a um certo ponto em que tivemos de apiar das viaturas, e quando nos apiamos e começámos a andar, ouvimos era o pelotão que ia atrás, o meu pelotão ia atrás, eu vi um arrebentamento enorme. O pessoal pensava que era uma emboscada, não era, e eu caí em cima de um ninho de formigas. As formigas, eu estava incomodado, mas era com as formigas, mandava os soldados calarem-se, porque não havia mais tiros, só tiro contrários, mandava escalar até que os consegui convencer disso, e depois é que eu vinha a assistir, que tinha sido um soldado que tinha posto a arma, tinha a G3, tinha o dilagrama posto, e pôs o dilagrama, pôs a espingarda na cintura, e aquilo arrebentou portanto o dilagrama arrebentou, e depois por simpatia arrebentaram as cartucheiras que estavam à cintura, portanto ele ficou completamente desfeito. E aquela imagem de ver o Furriel da minha companhia com um pau a apanhar os restos de carne impressionaram-me. Ainda hoje passa muito pela minha cabeça. Passa essa imagem, marcou-me profundamente. E depois, ainda por cima, o pessoal que veio de helicóptero não queriam levar o corpo. Nós fizemos fim-a-pé, estávamos 2 alferes, ou levam o corpo ou o helicóptero não sai daqui. Portanto, o que restava do corpo, né? E com tanta insistência nossa que levaram mesmo. Porque o helicóptero não saía de lá sem o corpo. Foi uma reivindicação que fizemos. E levamos a nossa avante e gostamos imenso. O rapaz chamava-se Delegado. Inclusive esteve na mesma luta comigo, por isso a religação ainda era muito mais forte. Esses primeiros contactos com as enfermeiras paraquedistas foi na sequência de... Foi na consequência precisamente das evacuações que nós fazíamos. Ou eram evacuações por ferimentos, ou eram evacuações por mordidelas de abelhas, as abelhas selvagens, que o pessoal ficava com a cabeça enorme, ficava completamente inchada, e era necessário fazer a evacuação. E os tempos livres, como é que era? Os tempos livres, a jogar o king, a jogar a sueca, era assim, a jogar voleibol, futebol. Chegávamos a jogar futebol um pelotão contra outro,
ou eu jogava voleibol, jogávamos muito voleibol, tínhamos um campo de voleibol, e jogar cartas, e houve uma altura em que no princípio, nós tínhamos a engenharia militar, e eles queriam abrir uma picada, uma estrada, não é? Queriam abrir uma picada em direção a uma base deles, que era mesmo em frontal à minha companhia. Mas eu, sempre que vinham para o quartel, e sempre que iam, encontravam tudo cheio de minas, portanto, tiveram que abandonar, desistir da ideia. E ficou lá depois muito cimento. E eu tinha um rapaz que era habilidoso, que era da construção civil, e fez uns blocositos e nós conseguimos iniciar a construção de uma messa para oficiais. Ela foi construída, mas eu não tive o gosto de a gozar. E os feriados, as festas, o Natal, a Páscoa, não sei se achou. Isso fazia-se sempre. Na primeira não foi pela quantidade, mas foi pela variedade, porque havia um soldado que me oferecia isto foi mandado pela minha avó, isto foi mandado pela minha mãe, isto foi mandado pelo meu pai, e eu não ia contrariar o soldado, e depois aconteceu o que aconteceu, que apanhei uma piela, aquele termo mesmo, apanhei uma... Os familiares... Mandavam lembranças, mandavam sempre uma coisa... Na época mandavam sempre umas chouriças, mandavam tudo e mais alguma coisa. E chegava tudo em condições lá ao bordo? Chegava tudo em condições. Por acaso, nesse aspecto, chegava tudo em condições. E fazia-se o Natal normalmente, mas eram épocas festivas que nós normalmente éramos atacados. Por acaso, no Natal nunca fomos. Eu só estive lá também E no Carnaval, eu tenho imagens de como é que nós festejávamos o Carnaval, tenho fotos do Carnaval, em que o pessoal se esforçava, fazia isto, fazia aquilo. E pronto, procurávamos divertir-nos para passar o tempo. E eu, quando ao princípio, no primeiro semestre, nós ainda tínhamos um pelotão nosso na ponte. E eu cheguei a ir para a ponte. E dormíamos num abrigo assim, subterrâneo, em que dormia com forreal e com mosquiteiro. E à noite, as ratazanas entravam lá, né? E às vezes caíam em cima do mosquiteiro. E nós tentávamos pôr, com uma sapatada que dávamos um mosquiteiro, pôr a ratazana no outro, às vezes acertávamos, jogávamos ali ao ping-pong entre a ratazana. E de manhã, rara eram às vezes a secção que ficava no meio da ponte, tem fotografias disso, no meio da ponte, que não aparecessem com uma mordidela de ratos, nos pés ou nos bicos do peito. Era rara, era muito raro. E ao nível do contacto com as populações locais? Com as populações nós tínhamos uma relação muito boa. Tínhamos uma relação muito boa porque nós tínhamos lá a administração e o médico prestava assistência à população, juntamente com uma enfermeira, e tínhamos um relacionamento muito. Eu, pelo menos, pessoalmente, não tinha razões de queixa. Mas a ponte andava a ser acabada e eu, inclusivamente, tive uma atitude para com o encarregado das obras que andava lá, porque eu assisti a uma cena em que ele deu pancada no negro, que era o mesmo termo, e eu cheguei-me à beira dele, portanto eu tinha os meus 22 anos, né? Ele teria os seus 50, e eu virei-me para ele e disse: você, a partir de hoje, o senhor não toca nem com uma unha no operário. O senhor limita-se a dar ordens e mais nada. E, na minha presença, não admito mexer no negro. Mas então havia contactos frequentes com a população local? Havia contactos frequentemente, porque nós tínhamos dois aldeamentos. Tínhamos um aldeamento Macua e um aldeamento Maconda. O Macua era mais humilde, mais pacato.
O Maconde é mesmo a tribo guerreira, sempre foi a tribo guerreira. Aliás, nós estávamos precisamente no vale dos Macondes. O Planalto dos Macondes. O Planalto dos Macondes, é isso mesmo. Nós, em frente ao nosso quartel, tínhamos o quartel de Nangololo, em que nós víamos às noites, de noite víamos as luzes do quartel. E quais eram as principais dificuldades do dia-a-dia? As principais dificuldades, portanto, era na alimentação e em algum problema que eventualmente surgisse. Portanto, um ferimento, eu também tive problemas com o comando. Uma vez, estava lá eu há 1 mês e meio, mandaram-me fazer proteção a uma companhia de paraquedistas para levar a um determinado local e para entregar a um pelotão para ir para Antadora, que era um quartel mais a norte. E eles chegaram muito tarde, eram quase 11 horas. O que é que acontece? Quando eu chego ao local de encontro, eram 6 horas da noite, já era noite. Eu peço autorização ao meu comandante de companhia. E ele diz, fala, mas é com o batalhão. Depois pedi ao major. E o major mandou-me cumprir as ordens que eu tinha recebido. E eu, simplesmente, me marimbei para as ordens dele e fui dormir ao quartel. Portanto, eu dormi no quartel, fui lá jantar e o pessoal, os meus soldados também dormiram lá. E no dia seguinte, pus-me de regresso ao quartel. Depois o comandante da minha companhia disse-me, agora desenrasca-te. Eu escrevi um monte de relatório numa mensagem e foi mesmo a resposta do Major de Operações. Os relatórios não se escrevem nem em mensagem. E fiquei por ali, pensava que ia ser punido, mas felizmente não aconteceu nada. Existe alguma história, alguma memória que gostava de partilhar sobre a sua vivência lá? Se algo que o tenha marcado? O que me marcou mais foram as mortes. Isso é que me marcou imenso. As mortes que eu tive. O primeiro morto foi aquele que eu contei, e depois do meu pelotão foi um rapaz numa ida à água. Numa ida à água, nesse dia, normalmente eu levava sempre o pelotão, quando ia à água, levava sempre normalmente o pelotão até, mesmo o pelotão inteiro, até à ponte. Mas naquele dia, não sei o que é que me passou pela cabeça, a secção de um Unimog, eu pus num pontão que estavam a construir. E eu mandei seguir a coluna e comecei a distribuir o pessoal. Quando eu estava a fazer isso, arrebentou uma emboscada. Portanto, aquilo era uma reta, arrebentou uma emboscada. E fui logo para lá e me disse ao rapaz que ficou do morteiro 60, como era uma reta, que mandasse umas morteiradas assim paralelas à picada e fizeram efeito. Porque quando eu lá cheguei ao local, já não a emboscada tinha acabado. O que encontrei foi feridos. Portanto, pessoal preto ferido, crianças que saltaram do Unimog assim de qualquer maneira, né? Um soldado meu ferido numa coxa. Depois mandei o pessoal subir para a viatura e faltava-me um condutor. Andámos à procura dele e fomos lá encontrar de barriga para o ar, com a boca aberta, morto. Foi nessa altura que eu chamei um helicóptero para evacuar o ferido, não é? Depois levarem também morto. Isso foi logo. Uma grande responsabilidade para um jovem de 20 anos estar responsável por tanta gente. É muito forte. E depois não querer transparecer, passar aos meus soldados essa dor, é difícil. Prender aquilo cá dentro e depois só poder abrir, descontrair-me ou deitar lágrimas cá para fora em pleno quartel, fora dos olhares do meu pelotão. Tinha que ser assim mesmo. Amadurecemos muito cedo. A nossa geração amadureceu muito cedo, com essas dificuldades todas. Depois, quando vim cá de férias, na segunda vez, uns dias antes
Eu vim de férias. Tive um morto quando ia para a água. Eu não tive, eu estava no quartel. Estava de calções, estava de camisa e só estava com pessoal do arame farpado, que eram portanto, os mecânicos e os telegrafistas. E um foi morto na picada, portanto eu tive que fiz a chamada do helicóptero. Depois, passado um bocado, rebenta uma mina do lado contrário, do pessoal que foi à lenha, e aparece um soldado todo esfarrapado, e eu peguei num jipe, meti lá pessoal, e fomos ter com eles. Foi mesmo à saída do arame farpado. Portanto, eles no regresso, os miúdos gostavam muito de ir à lenha. Gostavam muito de andar de viatura, os miúdos e as meninas. E o que é que acontece? Vi corpos miúdos estropiados. E 3 soldados feridos, gravemente, e o Furriel também, que foram todos evacuados. Um morreu no quartel, morreu na enfermaria. Estava lá presente. E depois os outros 3, o Furriel foi evacuado e recuperou. Mas é deficiente atualmente. Mas os soldados, depois um morreu às 11, depois outro morreu às 2, quer dizer, aquilo eram choques. Poucos dias antes vim de férias, e quando vim de férias, e quando cheguei à beira da minha namorada, vinha lágrimas dela. Aliás, ela via logo. Quando me acontecia alguma coisa, via logo. Ela lia logo o meu pensamento, o meu... Vamos falar aqui mais um bocadinho sobre isso de ir de férias. Como é que era quando recebeu a notícia que ia de férias? Ficava contente? Ficava... Não, eu é que escolhi as férias. Não marcadas? Eu marcava as férias. Portanto, eu no primeiro ano vinha em setembro, outubro. Vinha em setembro, outubro e passava uns dias com os meus pais. Passava mais tempo com a minha namorada, que na altura era namorada. Passava mais tempo com ela. Que eu estive no lar da Guarda Republicana. Estive no lar da Guarda Republicana quando vim para cá estudar. E depois, portanto, eu passava muito mais tempo com ela. Sentia muito melhor, mais solto. Na segunda vez, como aconteceu aquilo, portanto, quando eu ia para a minha aldeia, eu só regressava do café à meia-noite. Mas estava de tal maneira traumatizado que passava a vida com cerveja na mão. Que eu ia-me atrapalhar para entrar em casa. Mas à beira da minha namorada isso já não acontecia. Já me dominava, Era diferente. Mas depois, quando embarquei nas vésperas, eu estava-me a despedir do meu irmão, na rua, na praça da Filipa de Vilhena, Filipa de Lencastre, a jogar a bilhar, o snooker no café Ceuta. E alguém me aborda se eu queria ir para a França. Eu, Gabriel, tinha amanhã para ir em França. Aí eu pensei muito maduramente. Eu pensei na minha namorada, na minha família. Depois eu vivia num meio militar, que o meu pai era cabo da Guarda Republicana. E também pensei para comigo, se tive ano e meio sem me acontecer nada, não será agora. Pensei mal. Originou o seu regresso a Portugal depois? O meu ferimento foi, olha, eu não quis, o meu pelotão foi para a Matomia, para a sede do batalhão. E eu podia ir com eles. Mas havia falha de alfejes, então eu puseram uma hipótese. Ficas cá ou queres ir para a Macomia? E eu disse, não vou lá com os amarelos, prefiro ficar aqui estou mais sossegado. Os meus soldados vêm-me empurrar, só vai para lá, só vai fazer de oficial ali, não sei o que mais. Eu não, fiquei num quartel. Passado 8 dias, fomos atacados e eu estava na mesa, estava a tomar o meu cafezinho, entrei por uma porta lá do quarto e à saída, quando ia a dobrar a esquina do quarto,
uma granada de morteiro caiu atrás de mim e atirou-me contra a parede e não perdi a consciência. E consegui sentar-me, depois assistia àquilo tudo. Entretanto, via que do aldeamento que ficava mesmo ao lado do nosso quartel, a saírem vários lights azuis, que eram sinais que estavam a acertar. Mandei-me os tiros que eu tinha, o meu carregador despejei todo para esse aldeamento. No dia seguinte disseram que tinha furado o autotanque todo. E pronto, e só fui evacuado um dia, fui para a enfermaria, fui tratado lá por um enfermeiro da companhia, procurou-me introduzir-me uma sonda, um soro no braço, mas eu não me permiti, doía-me bastante, porque eu tinha um estilhaço no braço esquerdo, e no dia também depois não deixei. Então ele pôs-me o soro no pé, e passei uma noite à base de morfina, depois com pesadelos. Só fui evacuado no dia seguinte. Lembro-me que me deitaram num quarto em Moeda. Depois daí lembro-me na ampula dizer-me que eu iria andar. Depois ser evacuado para Lourenço Marques, para o Hospital Militar de Lourenço Marques. Depois o Hospital de Lourenço Marques não tinha condições para eu estar. Mudaram para o Hospital Civil, Miguel Bombarda. Estive lá 10 dias, a operação era constantemente adiada. E foi aí que, ao quarto dia, me apareceu lá um psiquiatra e sem preparação absolutamente nenhuma disse: você nunca mais anda. Portanto, aí parece caído num poço sem fundo. E pronto, o meu irmão conseguiu que eu fosse evacuado, transferiram para o Hospital Militar para prepararem para ser evacuado para cá. No Hospital Militar, a sonda entupiu-se e o enfermeiro preto procurou com soro, tanto desentupir. O que é que aconteceu? Provocou uma hematuria muito grande. Foi nessa altura que entrou o capitão, o doutor Furtado, o Linhares Furtado, que era capitão na altura. E ele disse: vocês dos direitos é que são culpados, você já devia estar na metrópole há muito tempo. Você vai ser evacuado, vai ser acompanhado por uma enfermeira e vai ser muito bem tratado. Vai ter que beber muita água, muito chá, ele vai lhe dar muitos suminhos. E fui evacuado. Calhou-me uma enfermeira paraquedista, que eu já conhecia e ela já me conhecia. E ela, quando me viu, disse-me: sabe que quando foi ferido, quando me disseram que um alferes do Chai tinha sido ferido, eu fui lá ver, respeitar, vi que era o senhor que lá estava, e que eras tu que lá estávamos por tu, vi que eras tu que lá estavas, e não entrei. E o teu azar foi a minha sorte. E o azar, passei até mas podes ficar sossegado que não vais encontrar uma ambulância como encontraste na beira, porque era uma ambulância com uma roda de cada nação. Aqui a minha coluna doía muito. E realmente foi verdade. De madrugada, como deve saber, os feridos e os mortos chegavam à metrópole de madrugada, para ninguém ver. Que eu tinha conhecimento de mortos e feridos, porque o meu pai comprava os jornais e eu todos os dias em casa via 3 mortos na Guiné e tal. Nem sempre correspondia à realidade. Aquilo estava deturpado. De maneira que ela fez-me companhia, deu-me bebidas. No avião vinha o senhor General Cousa da Reaga,
não teve o prazer de vir dar uma palavra de ânimo aos feridos que vinham ao fundo do avião. Nunca mais me esqueci desse pormenor. Aliás, a enfermeira chamava a atenção para isso, que ele não ia na loja. Portanto, é sinal que ele fazia isso. Ia com a mulher, e com a família, e com a empregada. E, entretanto, ficaram muitos feridos. Precisavam ser evacuados lá em Moçambique. Pronto, depois dali fui parar ao Hospital Militar. Estive no Infante Santo, nas cirurgias oficiais. Fui operado logo no dia seguinte, mas um pormenor muito importante, que eu considero importante, que a mim me diz muito. Eu, quando acudei no Hospital Militar, tinha um grande ramo de cravos, que foi a enfermeira paraquedista que me o deixou. Com palavras que eu já esqueci, sinceramente, mas eram palavras de ânimo. Como eu estava muito abatido, não guardei esse. Não guardei. Depois tentei localizar a enfermeira paraquedista, mas não fui capaz de. Alguém disse que ela tinha falecido, não sei, nunca mais a vi. Enfim, depois fui para o Hospital Militar, fui operado, passei muito mal na primeira semana, muito mal, não consentia nada, nem água consentia no meu organismo. E passado um mês foram lá 2 médicos de Alcoitão, foram ver-me, e viram que eu estava em condições de ser mudado para Alcoitão, mudaram para Alcoitão. Em Alcoitão tive 1 ano e tal. Em Alcoitão tive 1 ano e tal, onde fazer fisioterapia, trabalhar duro, em Alcoitão, e alimentar normal. Até que um dia foi já pós 25 de Abril, um almoço com a sorda de tomate. E eu já estava habituado a comandar. Pessoal, ninguém come. Ninguém comia a sorda, que isto não é alimentação para quem passa a manhã toda a fazer exercícios. Era de argolas, fazer flexões, etc. Tudo e mais alguma coisa. E eu peguei no prato, pus o prato nas pernas e cheguei, bati à porta dos médicos, peguei no prato e: senhores doutores, aqui têm o vosso almoço. Nós não saímos da sala enquanto não tivermos um almoço em condições. Aqui não é o almoço que se dê, é quem faz o esforço que faz. Esperamos 1 hora, mas valeu a pena. A partir desse dia, a alimentação melhorou. Dávamos um reforço à noite, porque nós jantávamos às 6 horas da noite. Dávamos um reforço de um chazinho com maçãs e, portanto, valeu a pena. Compensou. Depois fizemos uma lista de reivindicações. Fizemos um género de uma Assembleia Geral, que estava depois para os 25 de Abril. Fizemos lá na sala, que às vezes até davam o Natal dos Hospitais lá, eu assistia ao Natal dos Hospitais lá. E nessa sala fizemos uma Assembleia Geral com as reivindicações que nós queríamos. Melhor alimentação, queríamos um psicólogo, porque não havia psicólogo em Alcoitão, e que eu saiba atualmente, não sei se haverá. Durante o tempo que eu lá estive, de um ano e 2 meses, nenhum psicólogo apareceu por lá. Os nossos psicólogos eram as fisioterapeutas, que eram as nossas psicólogas, e as enfermeiras, que eram espetaculares. No meu tempo, as enfermeiras e as fisioterapeutas eram um tocato lá, eram uma maravilha. Isso foi um auxílio muito grande. Aí, além disso, todos os fins de semana, tinha a minha mulher, a minha namorada. Era sobre isso que eu ia perguntar a seguir, sobre o regresso ao dia-a-dia, como é que foi, já sei que teve o uso da sua esposa, o que é que se dedicava a fazer agora no dia a dia? Depois, fui ferido em junho, a 9 de junho, de 1973, e, portanto, eu fui evacuado para o Alcoitão, e quando, em agosto de 73, fui evacuado, minha mulher ia e vinha todos os dias,
E eu achei que era muito cansaço para ela. Portanto, resolvemos casar. Casámos lá, na Conservatória em Cascais, mas o casamento em si foi no quarto onde ela, na casa onde ela passava os fins de semana, em Alcoitão. Foram os padrinhos e uma testemunha. Essa testemunha, infelizmente, já faleceu, que era um colega meu do liceu. E porque nós mesmo assim tivemos dificuldades. Nos primeiros anos de casados tivemos muitas dificuldades. Não da parte da minha mulher. Da parte da minha mulher foi por pouco tempo. Que a minha sogra dizia-lhe: tu queres ir avante? Vai avante. Depois não venhas cá queixar-te. Do meu lado é que senti dificuldades. Vamos passar aqui à parte da reflexão pessoal. Como é que considera a experiência vivida na Guerra Colonial? Acho que foi inútil. Perdi a minha juventude, o futuro seria completamente diferente. Hoje, quando olho para as minhas netas, penso, quão diferente seria se eu tivesse as perninhas e andasse com elas ao colo, levasse aqui, ou fosse buscá-las à escola. É muito difícil. Que recomendações deixaria aos mais jovens, tendo em conta aquilo que viveu? Pensassem em conviver mais, em não olhar tanto para os computadores, não olhar tanto para os telemóveis, e viver mais a vida, confraternizarem uns com os outros, dialogarem, conversarem e não causar. Porque frequentar as redes sociais cria atritos entre as pessoas, cria afastamento, não há. Hoje eu estou aqui num prédio que só nos encontramos na reunião de condomínio. Isto no tempo em que eu andava na Top, isto era completamente diferente. No tempo era hoje em dia é tudo muito frio, só sai à rua, nem há um boa tarde, nem um bom dia, nem boa noite. A minha neta vai para ali, para a varanda, mais velha, e há pessoas que passam e ela diz bom dia. Quando responde, ela fica toda satisfeita. Mas quando não responde, olha, não me respondeu. Fica para a próxima. Não. Que aproveitem enquanto andam por cá, que aproveitem. E para isso que evitem atritos. Porque, como vê, é guerra por todo o lado e essa guerra algum fundamento tem. Não há diálogo entre as pessoas, não há nada. Não há políticos à altura para governar os países, não há, hoje em dia não há ninguém. Só se vê Trump dali e Netanyahu de um lado e do outro lado há um Putin e o Ayatollahs. Enfim, ver a vida. Sr. Rui, como é que gostaria de ser recordado? Sou saudade, sempre fui amigo do meu amigo, gosto de confraternizar, gosto de conviver, não falta nenhuma reunião nenhuma convívio da tropa, que são, como eu disse há bocado, amigos, amizades da guerra, só a terra as em terra. E hoje nos reunimos em almoços, seja longe, seja perto, o almoço do curso também, e os almoços do liceu, de finalistas do liceu também, deu-se este ano. Não é tão frequente, mas nós encontramos na Póvoa de Varzim com toda a alegria. Está muito bem. Tudo que, quando há um encontro qualquer, eu quero ir. Só se eventualmente surgir alguma coisa que não possa, que não vou. Seja caro, seja barato. Gostava de acrescentar algo que não tinha sido perguntado, eventualmente? Não, eu só tenho a lamentar. Portanto, na fase quando eu casei, eu tive muita dificuldade em encontrar casa. Muita dificuldade. Porque eu ia às casas que estavam a ser construídas. Agora, hoje há legislação para isso, né? Mas antigamente não havia. Ia e pedia ao empreiteiro das casas, queria comprar uma casa, um arranjão e tal, mas queria com acesso, com rampa.
Mas os condóminos não deixam. Foi isto. A minha salvação foi meter-me numa cooperativa de habitação económica e encontrar nessa cooperativa de habitação económica gente sensível. Fizeram uma rampa, uma casa com um rachão com rampa, do primeiro lado, do vista da frente é o primeiro andar, mas para a retaguarda, para a minha entrada, fizeram um acesso e hoje em dia não seria muito difícil. Pergunto eu, se houvesse guerra hoje em dia, como era? Eu vejo muito deficiente, tenho conhecimento do filho muito deficiente que está a dormir na rua. Muito deficiente. E à medida que os deficientes, nós estamos na nossa média de idade de 78 anos. O pessoal, o governo, digo mesmo, está à espera que todos se vão embora para não nos estar a pagar, para não estar a gastar dinheiro connosco. Mas eles não estão a gastar dinheiro connosco, estão a ganhar. Estão a ganhar porque o que nós aprendemos, a experiência que nós tivemos, estamos a transmiti-las aos nossos. E os nossos, no convívio com os seus amigos, procuram também incutir os valores que nós tivemos, os valores que serão transmitidos. Já estou a ficar um bocado seco.